Olá! Uma premissa da ideologia liberal é a participação mínima do Estado na vida do cidadão. Por isso, governos com essa característica tentam reduzir o tamanho da máquina pública. O argumento central é aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços prestados e reduzir os custos. Mas nenhuma reforma mexeu na estrutura criada pela Constituição de 1990 e 88, como é encaminhada pela equipe econômica do governo Bolsonaro ao Congresso, no começo de setembro. Para detalhar a reforma administrativa atual, eu recebo neste agenda o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni, que acompanhou todas as propostas e as reformas feitas nos últimos 30 anos. Guerzoni, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica mais uma vez. Prazer, Roberto. Guerzoni, para a gente começar a nossa conversa, essa reforma tem dois argumentos que são basicamente os argumentos de todas as reformas, né? O aumento da eficiência e da eficácia e a redução dos custos. O ministro Paulo Guedes, ao apresentar a reforma, afirmou que ela poderia gerar uma economia de cerca de 300 bilhões de reais num período de 10 anos. Eu queria que você explicasse essa reforma e nos dissesse de onde vem e se vem, de fato, essa economia. Pois é, o governo Bolsonaro tem prometido uma reforma ambiciosa do aparelho de Estado, né, e começou esse processo pelo envio ao Congresso Nacional, agora no começo de setembro, de uma proposta de emenda à Constituição, né, que começa a tramitar na Câmara dos Deputados, e essa reforma ela teria como dois grandes eixos esses pontos que você tocou, né, um aumento da eficiência do aparelho de Estado e a redução do custo da administração pública. Agora, se a gente olhar especificamente a PEC 32, né, que é o que a gente tem de concreto hoje, no meu entendimento, ela avança muito pouco, tanto num como no outro aspecto. Se a gente pegar a questão da redução de custos, né, que você acabou de citar, o ministro Paulo Guedes anunciou alguns números com relação a isso. Em boa parte, esses números são baseados em um estudo feito pelo IPEA, também liberado agora, dia 11 de setembro, em que ele monta alguns cenários de redução de custos que viriam da reforma administrativa. Entretanto, ele lida com 4 variáveis para a redução desses custos. A primeira é a redução do número de servidores, ou seja, a não reposição de servidores que se afastam, se aposentam ou se afastam do serviço público. A segunda é uma redução da remuneração inicial de entrada dos servidores públicos, né? O início de carreira tem uma remuneração menor do que a que tem hoje. O terceiro aspecto seria um alongamento da carreira, ou seja, o servidor levaria mais tempo para chegar ao topo da carreira durante a sua passagem pelo serviço público. E a quarta variável é a não concessão de reajuste para os servidores públicos. Bom, nenhuma dessas variáveis tem nenhuma correlação com a PEC 32. Né? A PEC 32 não trata desses aspectos. Todos eles são aspectos que devem ser tratados ou por lei, né? A questão da remuneração do servidor, a questão da carreira, a questão do reajuste, ou, na verdade, por ato administrativo, que é a decisão política do governo de repor ou não servidores durante que haja, no caso de aposentadoria ou afastamento do serviço público. A PEC, especificamente, ela não tem nenhuma relação com uma eventual redução de despesa. Tá, então eu vou te perguntar, era exatamente isso que eu ia te perguntar. Se o governo quer mesmo fazer essa redução de despesa, ele não precisa nem do Congresso, não precisava mandar essa PEC, poderia fazer pela canetada do presidente, é isso? Algumas dessas questões podem ser feitas apenas por ato administrativo. Ou seja, a decisão de repor ou não o pessoal do serviço público é uma decisão administrativa do governo. Nós tivemos, nos últimos anos, experiências nesse sentido, né? Nós temos, essencialmente, 2 grandes períodos em que nós tivemos uma política oposta com relação a essa questão. Nos governos do presidente Fernando Henrique, por exemplo,
praticamente não houve a reposição de pessoal, né? Especialmente no início, no seu primeiro governo e no início do segundo governo, a reposição de pessoal foi muito baixa, né? Então, os servidores que se aposentavam não eram repostos. Nós tivemos uma redução significativa do número de servidores. Do outro lado da moeda, nós tivemos o governo do presidente Lula, que adotou uma política, né, explícita de reposição de pessoal, não só de reposição, como de crescimento do aparelho de Estado pelo fornecimento de serviços, né? Por exemplo, o governo do presidente Lula criou uma série de universidades federais e acabou admitindo um número grande de servidores na área da educação superior. E também na parte de remuneração, nós tivemos, durante o governo do presidente Fernando Henrique, praticamente não houve reajuste no servidor, na remuneração dos servidores públicos, enquanto no governo do presidente Lula houve um aumento significativo dessa remuneração. E isso reflete inteiramente, se a gente for olhar um gráfico, no custo do pessoal civil ativo e nos dois governos, né? Essencialmente, o que a gente pode ver é que, enquanto há uma estabilidade quase total durante os 8 anos do governo Fernando Henrique, há um crescimento bastante significativo durante os 8 anos do governo do presidente Lula. Isso mostra um pouco que a questão do custo do servidor público tem menos a ver com a legislação e mais a ver com a adoção das políticas de pessoal de governo. Especificamente, então, a PEC 32 ela afeta muito pouco a questão do custo da máquina pública. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da abrangência dessa medida para a gente focar um pouco nela. E aí eu vou pedir ao nosso diretor para colocar um quadro que a gente montou, que mostra as mudanças que ela traz. Ela abrange basicamente servidores federais dos 3 poderes, e das 3 instâncias da União, Estado, municípios e a União mesmo, né? Então, governos estaduais, municipais e o governo federal. Mas ela não pega juízes, desembargadores e ministros dos tribunais superiores, procuradores da República e promotores, parlamentares das 3 esferas e os militares. Ou seja, ela não pega os salários mais altos. Porque os servidores, mesmo como a gente chama os Barnabés, esses têm os salários baixinhos. A proposta ela tem, acho que, 3 pontos centrais, ela promove 3 alterações importantes na Constituição, se a gente puder agrupar. Uma se refere à questão do regime jurídico, né? Ela acaba com a unicidade do regime jurídico dos servidores públicos, né? Permite que haja regimes jurídicos diferenciados entre os servidores públicos. A segunda mudança é a questão da estabilidade, né? Ela tira da Constituição a previsão expressa de estabilidade de um determinado grupo de servidores e depois ela traz uma série de mudanças que são matérias, na verdade, atípicas, matérias constitucionais impróprias, é o termo técnico, né? Porque são matérias que não deveriam constar da Constituição, mas ela coloca algumas limitações sobre a concessão de determinadas espécies remuneratórias para os servidores públicos. A gente precisa ver que dessas 3 mudanças, as 2 principais, as 2 mudanças que são tipicamente constitucionais, que é a questão da estabilidade e a questão do regime jurídico, elas têm realmente relação unicamente com aqueles que são servidores públicos no sentido estrito da palavra, que são o objeto da emenda. Ela se dirige aos servidores públicos dos 3 poderes, dos 3 níveis de governo, né? Servidores públicos do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, da União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Ela não abrange aqueles que a gente chama dos agentes políticos, né? Que são magistrados, membros do Ministério Público e parlamentares, e não abrange militares. Mas não há o que atingir para esses agentes políticos com relação a essas 2 mudanças, né? A questão da estabilidade e a questão do regime jurídico são peculiares para esses outros agentes políticos, né? Não são uma matéria similar à do servidor público.
Então, para a gente detalhar um pouco as mudanças, Guerzoni, eu vou. E essa questão que você falou, os dois pontos básicos, que é a estabilidade do servidor e a unicidade do regime jurídico único, eu vou pedir o nosso diretor para colocar uma outra arte que a gente tem que fala exatamente isso, do fim do RJU e da criação de 5 novos regimes de contratação, que eu queria que você explicasse o que é que significa isso para a gente. Quando a Constituição de 1988 criou o regime jurídico único, foi exatamente porque a gente tinha antes várias formas de contratação e era uma bagunça a organização do serviço público. Então, a Constituição unificou tudo isso aí e criou também as carreiras de Estado. Agora a gente volta a ter várias formas de contratação, embora a gente já tenha hoje, inclusive, a terceirização. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse quadro que a gente vê. Quando na Constituição de 88 os parlamentares colocaram a ideia do regime jurídico único, era de haver um único regime jurídico para a admissão de todos os servidores públicos. Isso se tentou, na verdade, alterar isso em 98, né, a emenda constitucional número 19, que foi enviada pelo governo do presidente Fernando Henrique, ela promoveu uma alteração nessa questão da unicidade do regime jurídico, mas isso acabou caindo no Supremo Tribunal Federal por um vício na tramitação da PEC. Então, hoje, apesar da emenda 19 constar o fim da unicidade do regime jurídico, isso está suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal. O que a PEC 32 pretende é retomar essa discussão e permitir que o Estado admita servidores por regimes jurídicos diferenciados. É preciso chamar a atenção que, como está na PEC, não é o regime contratual. Tá? São regimes estatutários diferentes. Basicamente, nós vamos ter 2 grandes regimes estatutários. Um destinado àquilo que eles chamam dos servidores que exercem cargos típicos de Estado e aqueles dos demais servidores. O fato de haver 5 classificações ali, na verdade, é um pouco enganoso, porque uma delas é a contratação temporária, que a gente já tem hoje, né? Isso não altera. Nós temos hoje um regime de contratação temporária que sempre foi previsto na Constituição, como, por exemplo, são contratados as pessoas que vão trabalhar no censo, ou em caso de surto epidêmico, você pode contratar temporariamente pessoas, ou seja, é uma contratação temporária de pessoal, um regime próprio, então isso não é uma novidade. 2 daquelas classificações se referem ao que hoje é o estágio probatório. Então, na prática, o que a proposta faz é criar 2 regimes diferenciados. Um regime para os servidores que eles chamam das carreiras típicas de Estado e um para os demais servidores. Essa distinção não é muito fácil. Sim. Essas carreiras, elas já têm uma definição do que é carreira típica de Estado, mas o governo pretende diz que encaminhará uma outra definição do que é carreira típica de Estado. Não, essa definição não existe hoje. Não há nenhuma legislação que discipline hoje essa questão. Quando a emenda 19 foi editada, né, em 98, ela previu algumas condições especiais para os servidores que exercessem atividades exclusivas de Estado. Na época, o governo do presidente Fernando Henrique chegou a enviar uma proposta definindo quais seriam esses servidores, mas esse projeto de lei nunca foi aprovado. Ele, na verdade, está parado na Câmara dos Deputados há mais de 20 anos, né, ainda em tramitação. Então, nós não temos essa definição. A emenda 30, a PEC 32, né, agora do governo do presidente Bolsonaro, ela muda esse conceito de atividades exclusivas de Estado para carreiras típicas de Estado. Nenhum dos dois tem uma definição clara do que é, mas indiscutivelmente, quando se fala em carreira típica de Estado, você tem um conceito mais amplo do que exclusivo. Porque quando se fala em carreiras exclusivas, você só voltaria àquelas atividades que só o Estado pode exercer, né? Por exemplo, fiscalização, policiamento, né? Atividades em que tem o poder de polícia, seja o poder de polícia
repressiva, seja o poder de polícia administrativa. Agora... Desculpe, termina o seu raciocínio. Agora, você tem atividades típicas de Estado, que é um conceito difícil de ser definido, né? Ele vai depender, em boa parte, da concepção ideológica do governo, né? Para um determinado governo, por exemplo, a atividade de prestação de saúde pública pode ser considerada típica de Estado ou não, né? A atividade da educação pública pode ser típica ou não. Então, vai depender da lei dizer, por exemplo, qual será o regime jurídico daqueles que fazem o atendimento de saúde pública, né? Médicos, enfermeiros, etc. Como será o regime jurídico dos professores? São questões não definidas, né? Que vão depender ainda da lei. Nós teríamos atividades que, indiscutivelmente, podem ser consideradas típicas, mas a grande parte das atividades que o Estado exerce, o conceito é bem mais fluido. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem essa questão da estabilidade, ela foi concedida ao servidor público porque o servidor público em troca pelo fundo de garantia por tempo de serviço, porque o servidor público não tem fundo de garantia, então ele tem estabilidade. O trabalhador da iniciativa privada, ele não tem a estabilidade, mas ele tem o fundo de garantia. O FGTS foi criado lá atrás exatamente para acabar com a estabilidade na iniciativa privada. Como é que fica essa questão? Como é que você vê? Problema adiante? Não. Na verdade, conceitualmente, é um pouco diferente, né? A estabilidade do empregado na iniciativa privada é um direito individual, né? O direito contra a demissão imotivada e que, se a demissão imotivada ocorrer, ele tem direito a uma indenização, que é o fundo de garantia. A estabilidade do servidor público tem uma natureza inteiramente diferente. A estabilidade do servidor público é uma garantia contra pressões indevidas que o servidor possa receber. A administração pública se guia pelo princípio da legalidade e da impessoalidade. Então, não é possível que um dirigente público resolva demitir um servidor público de forma imotivada. Então, a estabilidade existe para assegurar um princípio da administração pública, que é o princípio da impessoalidade. Agora, é preciso chamar a atenção de que o que a Constituição prevê é que o servidor público não pode perder o cargo, a não ser que ele, o servidor, tenha dado causa para isso. E, para provar que ele deu causa para isso, você tem que ter um processo administrativo ou um processo judicial. Então, na verdade, é preciso chamar a atenção de que a estabilidade não é a impossibilidade da perda do cargo. É a impossibilidade da perda do cargo sem você demonstrar que o servidor deu causa para isso. Exatamente, para evitar as pressões políticas. Imagina se um fiscal multa e aí o ministro multou o ministro e o ministro decide que vai demitir o fiscal e aí fica complicada a situação. Seria uma questão mais ou menos assim. Isso, Então não há relação com a questão do fundo de garantia ou de uma eventual indenização para o servidor no caso de perda do cargo. Você falou da questão... Desculpa, termina esse raciocínio. A gente pode observar que a emenda 19, né, de 98, do governo Fernando Henrique, ela previu a hipótese de perda de cargo para o servidor estável, né, no caso do ente federado ultrapassar os limites previstos em lei complementar, que hoje é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, hoje você já tem norma que permite essa perda do cargo. E o interessante observar isso, para vincular isso que você tinha dito, é que nessa hipótese a Constituição prevê que o servidor deverá ser indenizado pela perda do cargo. Okay. O servidor estável, se ele não deu causa para a perda do cargo e ele perdeu o seu cargo, ele deve ser indenizado pelo Estado por essa perda do cargo. Ok, então eu vou pedir para o nosso diretor colocar um outro quadro que detalhe um pouco essa questão das mudanças, um pouco do que você já falou, que é a demissão, mas só para a gente deixar isso mais arrumadinho aí,
e, então, a demissão por sentença judicial de órgão colegiado antes mesmo de transitar em julgado. Então, isso é uma novidade, porque hoje tem que transitar em julgado, mas já pode ser demitido também. E também pode ser demitido no caso de o Estado gastar mais do que a Lei de Responsabilidade Fiscal permite gastar. Eu queria que você falasse um pouco da questão da insuficiência de desempenho, porque que ele está propondo que seja demitido, mas que também já existe essa previsão, mas ela não é ainda colocada em prática, e dessas proibições que são apresentadas. Proíbe férias superior a 30 dias, eu nem sabia que existia, a rigor. Licença-prêmio já acabou no Executivo Federal, reajustes salariais retroativos. Eu queria que você falasse um pouquinho desses pontos, o que são as questões mais financeiras mesmo. Com relação ao primeiro ponto, né, que é a questão da perda, das hipóteses de perda do cargo, o que a emenda 32 faz é retirar da Constituição a previsão da estabilidade para um grupo de servidores, aqueles que não exercem atividades típicas de Estado. Para os servidores que exercem essas atividades típicas de Estado, que a gente não tem a definição do que são, a situação permanece praticamente igual à de hoje, né? A diferença, você chamou a atenção, é que no caso da ação judicial, ela não precisa transitar em julgado. Ela poderia ser julgada por órgão colegiado. Essa é uma questão bastante polêmica, porque você tem aí uma discussão sobre a presunção de inocência. Eu, pessoalmente, tenho dúvidas sobre a constitucionalidade dessa possibilidade, né? Porque você entra aí numa discussão da presunção de inocência, mas essa é uma outra discussão. Ela, na verdade, afeta muito... Certo. Eu queria chamar a sua atenção para esse último ponto, que é a questão da aposentadoria como punição. Isso aqui é uma coisa que a gente vê entre os ministros e juízes, ministros do judiciário e juízes. Uma punição máxima no judiciário se um juiz comete irregularidades, ele é aposentado com salário integral, inclusive. Isso vai ser aplicado para os juízes ou não? Já que lá atrás ela disse que não se aplica juízes à reforma. Porque isso aqui não se aplica mais aos servidores públicos. Especificamente com relação à emenda 32, a PEC 32, ela realmente proíbe a existência de aposentadoria compulsória como pena. Agora, como você disse, essa emenda só se destina aos servidores públicos. Então, na verdade, ela proíbe algo que já é proibido hoje, porque a aposentadoria dos servidores públicos está disciplinada na Constituição. Está certo que a emenda 103, aprovada no ano passado, ela permitiu que estados e municípios legislassem sobre o tema, mas mesmo assim o que eles podem colocar é a idade mínima e o tempo de contribuição mínimo para a aposentadoria. A emenda veda a existência de critérios diferenciados para a aposentadoria. Então, mesmo depois da emenda 103, e antes, com certeza, não era possível você ter aposentadoria compulsória como pena para os servidores públicos. Inclusive, era uma impossibilidade lógica, porque a aposentadoria compulsória, como pena, ela surge para os magistrados porque os magistrados não têm estabilidade. Os magistrados têm vitaliciedade. A grande diferença prática entre a vitaliciedade e a estabilidade é que os servidores, os agentes políticos vitalícios, eles não podem perder o cargo por decisão administrativa. Eles só podem perder o cargo por decisão judicial. A pena administrativa mais alta seria a aposentadoria compulsória, e ela só era possível no caso dos magistrados, porque ela é prevista na Constituição e regulamentada no regime jurídico dos magistrados, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Gesone, eu vou te pedir para a gente fechar, por questões do nosso tempo aí, para a gente ver um último quadro, que é exatamente o que diz o governo que vai fazer como reforma administrativa, mas que ainda não fez. Ele mandou o que chamou de fase 1, esse novo regime de vínculos, que é a PEC, diz que na fase 2 vai mandar PLs, projetos de lei complementar, que vão fazer essas outras modificações, definir as carreiras de Estado, modernizar as relações de trabalho,
ajustes no Estatuto do Servidor. Na fase 3 seria um projeto do novo serviço público. Muito dessas coisas que são por lei, que são mais fáceis, inclusive já tem projetos tramitando. O que você acha dessa forma? Né? Ela facilita, você como um expert nesse assunto, ela facilita alcançar o objetivo de melhorar o Estado ou não? Eu acho que ela pode gerar mais problema do que solução. Você só permite um minuto para eu concluir a questão anterior, que eu acho que é importante chamar a atenção da questão da aposentadoria compulsória dos magistrados, que ela foi extinta, na verdade, pela Emenda Constitucional 103. Não existe mais previsão constitucional da aposentadoria compulsória de magistrados como pena. Então, na verdade, no meu entendimento, o que a emenda constitucional, o que a PEC 132 faz é extinguir algo que já está extinto, inclusive para os magistrados. No caso dos servidores públicos, isso nunca existiu e não há como ela existir, não há fundamento constitucional para isso. E no caso dos magistrados, o fundamento constitucional desapareceu na emenda 103. Então, não existe aposentadoria compulsória como pena mais, inclusive para os magistrados, e é preciso chamar a atenção que mesmo quando havia, ela era proporcional, né? Então, em alguns casos, ela poderia sim significar perda para o magistrado, ela só era integral para aquele magistrado que tinha já o seu tempo de serviço. Com relação a essas fases, eu acho que a PEC 32, no meu entendimento, ela inova pouco e ela traz muito pouca contribuição tanto para a modernização do serviço público, quanto para a redução de gastos, e ela pode ser um problema para a própria reforma administrativa. A gente viu um pouco isso quando a emenda constitucional 19, no governo Fernando Henrique, tramitou. O governo manda uma proposta e acaba concentrando todos os esforços numa proposta que trará poucos resultados. Então, num primeiro momento, nada mais é feito, porque você tem que esperar a aprovação da PEC, e mesmo se a PEC for aprovada, não se faz mais nada porque já se aprovou a reforma, né? E uma reforma que eu acho que tem tudo para ser bem pouco efetiva. Gersoni, eu quero agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez, seus esclarecimentos. É bom ter alguém que viveu essa história, né, que vive a história do Estado brasileiro. Você foi do Executivo antes de ser do Legislativo e que pode esclarecer isso para toda a população, para o nosso telespectador, para quem vê os nossos programas nas redes sociais, na internet, no YouTube. Te agradeço muito. Tá certo, obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Como eu disse, a gente está no canal da TV Senado, na internet, que é senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube e nas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente está lá. Segue a TV Senado nas redes sociais, veja nossa programação. Muito obrigada e até a próxima agenda.